Eu vou chamar ela, a maravilhosa Paula Jones, que é o quê? Simplesmente é socióloga, fundadora e diretora da CT Promoção de Saúde, é a organização que eu falei para vocês, e que nos últimos dias, nos últimos meses, principalmente, veio aí travando uma batalha muito forte contra a reforma tributária. E eu acho que esse é um momento muito importante para vocês entenderem o que está por trás das interferências políticas da indústria dos ultraprocessados no nosso dia a dia. Então, sem muito mais delongas, Paula, é com você. Obrigada, obrigada, Bianca. Boa noite a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui, ó, a recíproca é verdadeira, a maravilhosa Bianca, toda a turma aí do Chepativismo. Assim, eu sou muito fã, estou muito honrada aqui de estar nesse aulão aí com vocês, né? Acho que eu não sei quem aprende mais com quem, acho que aprendemos mutuamente. Eu realmente sou muito fã, muito, muito bom estar aqui. Bom, eu vou dar um mergulhão nessa história. Adorei o título, Bianca, super bem escolhido. A farra dos ultraprocessados é o que a gente está usando também na nossa campanha. E eu vou dar um mergulho aí no assim, por que que o nosso sistema alimentar está do jeito que ele está, né? Nos adoecendo, adoecendo o planeta, e como é que o que que tributo, o que que imposto tem a ver com essa história toda. Eu vou, peraí, compartilhar aqui a minha tela. Espero que eu consiga. Tá, tudo certo? Tudo certo, tá abrindo. Se quiser Tá. colocar em plano para total, é bom, mas está aparecendo já. Ah, não está aparecendo total? Não, Agora ainda sim. não. Isso, agora sim, Agora. perfeito. Agora foi. Tá bom. Deixa eu só botar aqui para eu não ficar com o negócio na minha frente, né? Peraí. Pronto. Bom, é sempre bom a gente conseguir falar olhando para as pessoas, né? Mas ou bota a apresentação ou olha para as pessoas. Então, eu vou olhar aqui para todas vocês aí na minha imaginação. Eu vou começar falando aqui um pouquinho do que a gente faz para, né, assim, da CT, né, que é essa organização que eu sou cofundadora. A gente começou trabalhando com tabaco, mas hoje em dia a gente tem uma agenda muito forte aí na agenda da alimentação, álcool. Começamos agora a trabalhar com a questão do controle do álcool. E também, na medida do possível, aí com atividade física, mas sempre na perspectiva das políticas públicas. A gente nunca trabalha na perspectiva de comportamento individual, né? É sempre olhando assim, qual é o papel do ambiente nas escolhas que a gente faz, ou iria mais longe nas escolhas que a gente tem condições de fazer, né? Porque o ambiente ele acaba sendo muito determinante do que é possível, né? Então, aquela coisa de que a gente escolhe, né, da coisa de colocar todas as questões nas costas do indivíduo, a gente se afasta um pouco dessa lógica. E a gente também trabalha aí um pouco na agenda dos ODS, a gente tem participado da elaboração do relatório Luz, mas a nossa parte é sempre olhando aí para os indicadores de saúde. A gente começou como uma rede informal e acabou assim institucionalizando a partir de 2006, finalzinho de 2006, 2007, né? Antes a gente funcionava como uma rede informal, uma coalizão que a gente dava apoio aí para a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, que é um tratado global de saúde pública. Foi assim que começou a nossa área de atuação e começou assim fazendo um advocacy muito forte aí para fazer um contrapeso ao lobby da indústria do tabaco. A gente, né, trabalha em rede, em coalizão, isso aí é algumas imagens aí do seminário que a gente costuma fazer em Brasília. De uns anos para cá a gente tem levado membros da rede aí para o nosso seminário anual. A gente coloca todo mundo dentro do congresso para ter também essa experiência do advocacy, né? Tipo, eu aprendi fazendo na marra, né? E assim, e todos nós, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui acompanhando faz advocacy de alguma forma, né? Talvez, às vezes, nem sei se tem tanta consciência do que faz, né? Isso a gente primeiro fez e depois aprendeu a saber o que estava fazendo. O tabaco ele é um modelo de sucesso em política pública que funciona, né? A gente conseguiu reduzir absurdamente a prevalência nos últimos anos, porque a gente adotou uma série de políticas públicas que fez com que o número de fumantes
caísse, sempre olhando só para o ambiente, né? Nunca assim apontando o dedo para o indivíduo. A nossa teoria da mudança é muito assim, porque eu comecei nessa agenda do tabaco muito em função, porque eu estava acompanhando aí as negociações desse tratado, que é a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, a nível global, de trazer ela assim um pouco para o Brasil, assim, como é que essa... Então tem muito essa coisa da agenda global, de fazer essa conexão entre o global e o local, fazendo alianças, seja com redes e alianças a nível global, seja nacionalmente, né? A gente está integrado a vários coletivos e redes, o que eu coloquei aqui foi só um exemplo, mas é que a gente acredita que através da ação em rede, da articulação em rede, que a gente consegue avançar aí nessa nossa agenda do advocacy, né, por políticas públicas de saúde, e o nosso foco de atuação é muito os fatores de risco para as doenças crônicas, como eu falei. As doenças crônicas não transmissíveis são os 5 os principais fatores de risco, a gente ainda não atua em todos eles com a mesma força, né? São 5 grupos de doenças, que é cardiovasculares, respiratórias, câncer, diabetes e saúde mental, e também são 5 fatores de risco, né? O tabagismo, o uso do álcool, alimentação não saudável, sedentarismo e a poluição do ar. E aí a gente trabalha sempre nesse conjunto de políticas, dessas medidas regulatórias, que são 4 grupos de políticas. Eu vou até voltar a isso no final, vou abrir com isso e depois vou voltar no final assim um pouco para enfatizar esse ponto, né? Então, são os impostos, tributos, são as imagens e selos de advertência que você, né, a gente tem no cigarro. Agora a gente vai ter o primeiro país do mundo que está adotando também advertências sanitárias para produtos de álcool, que é a Irlanda, que também foi o primeiro país do mundo que, por incrível que pareça, com aqueles pubs enfumaçados, que adotou um ambiente livre de fumo a nível nacional, né? E também para alimentos, no Brasil a gente tem o modelo da lupa, né, que eu acho que vocês que estão aí da área da alimentação já devem conhecer, de rotulagem. Outra coisa super importante é você fazer a regulação da publicidade, do marketing, e também trabalhar nos ambientes, né? No caso do tabagismo, foram os ambientes livres de fumo. No caso do álcool, você pode ter restrições assim de horário de venda, ou, né, ou espaços assim, né, de infantis, enfim, você tem uma série de políticas aí nessa área. E no caso da alimentação, além do ambiente escolar, que é o mais óbvio, você também pode trabalhar outros ambientes institucionais, como, por exemplo, ambiente hospitalar. Uma coisa que me chama bastante atenção é assim, como que o ambiente hospitalar assim é ruim, né? O que se tem ali. Vendo aqui um pouco quais são os impactos na saúde, né? Se a gente somar o número de mortes aí ao ano, no álcool a gente não tem os números especificamente do Brasil, mas se a gente somar no tabaco, são mais de 160 mil pessoas que morrem por ano. Do consumo de ultraprocessados, são 57 mil mortes ao ano. A gente tem uma percentual muito grande da população, praticamente 60% com excesso de peso, mais de 20% com obesidade, né? A gente tem diagnóstico médico de diabetes altíssimo, né? E esse número cada vez aumenta mais. E álcool, ele é responsável por praticamente mais de 6% dos óbitos ao ano, e na América são 85 mil mortes ao ano. A gente ainda está fazendo algumas parcerias também para estimar esses dados aí para o Brasil. Os impactos econômicos, eles também são grandes, né? Vocês podem observar que a área que a gente tem mais conhecimento acumulado é a área do tabagismo, que é mais ou menos mais de 90 bilhões por ano, os custos econômicos do tabaco, e a gente arrecada imposto aproximadamente 13 bilhões, ou seja, os estragos que causam na sociedade como um todo, eles excedem muito mais do que se arrecada em imposto, né? Por isso que também tributo é uma das áreas muito centrais que a gente trabalha. No caso da má qualidade da alimentação, a gente não tem a mesma quantidade de dados que a gente tem para o tabagismo, custa muito maior do que o que está aí.
porque isso é uma estimativa só parcial, né, de bebidas açucaradas. No caso do álcool, a gente também não tem dados tão potentes ainda, né? Estão a caminho. Mas aí para trazer assim um pouco do contexto, né? E esse cenário que a gente tem hoje, ele é o fruto de escolhas que a gente fez no passado, né? Então, se a gente sabe, né, se a gente sabe o que a gente sabe hoje, a gente pode, a partir de agora, com o que sabemos, fazer escolhas diferentes, né? O que a gente tem hoje no presente, ele teve as suas sementes no passado. Aí trazer um pouco essa perspectiva da sindemia global, que é uma perspectiva super importante aí quando a gente olha para a questão da alimentação, né, dos sistemas alimentares, tendo esse sistema atual que é incapaz de garantir o direito humano à alimentação adequada e saudável, além de estar diretamente ligado à crise climática, né? Ou seja, as mudanças climáticas, a obesidade, a desnutrição, que hoje já se usa esse conceito da má alimentação em todas as suas formas, né, que tem esse meinho aqui seria a sindemia global. E esse relatório, depois eu vou passar todas as referências aí para vocês, tá? Para a Bianca, para compartilhar. Esse relatório, ele fala que, por exemplo, determinadas políticas públicas que você pode adotar, ela pode ser benéfica para resolver todos esses problemas, né? De uma vez só, né? Ela pode ter um triplo benefício. E aí vamos entrar aqui um pouquinho, né, para entender o que aconteceu, por que essa comida está cada vez, uma comida saudável está ficando cada vez mais distante da mesa dos brasileiros, né? Isso é um processo que não vem de agora. A partir de 2022, tem algumas evidências aí que estão para ser publicadas, mas o fato é que a partir de 2022, a curva de preço dos alimentos ultraprocessados ele passou a se tornar mais barato do que a comida de verdade, e isso era uma coisa que estava estimada para acontecer só a partir de 2025. Certamente esse número aqui, acredito que vocês já conhecem, né? Ele foi amplamente divulgado. A gente tem esse país de contrastes, né, que se vangloria, né, em alguns lugares aí de ser um grande exportador de alimentos, entre aspas, porque a gente está falando de commodities, né, e você tem essa coisa, além de você ter a coexistência da fome e da obesidade, né, você tem 33 milhões de pessoas passando fome, você tem mais de 120 milhões de pessoas em segurança alimentar, e você tem 6 em cada 10 adultos com sobrepeso e 1 em cada 3 crianças, além dessas 57 mil mortes prematuras, né, até os 69 anos, que são atribuíveis ao consumo dos ultraprocessados, né? Muito bom que a gente tenha avançado aí, né, em ter esses números, porque eles são muito importantes para o trabalho que a gente faz de conscientização das pessoas, de entender o impacto, né? O conceito de ultraprocessados ele vem com a classificação nova, ou seja, ele de 2009, 2010, aí ele já vem, né, ali no Guia Alimentar para a População Brasileira, mas de lá para cá as evidências científicas, né, o que sustenta o conceito da classificação nova, só vem crescendo cada vez mais, né? Então, se antes havia alguma insegurança em relação a, nossa, mas é verdade isso mesmo, hoje isso não existe mais do ponto de vista das evidências, né, que elas são. E é um pouco assim, muitas vezes eu fico com aquela impressão, às vezes a evidência confirma o que a gente já sabe intuitivamente, né, que obviamente uma comida que nasce numa terra saudável, no solo saudável, né, é muito mais saudável para a gente do que uma coisa cheia de corantes que vem dentro de um pacotinho de plástico, que, aliás, é outro enorme problema, desafio que a gente tem aí no nível global, né? Está até em negociação um tratado global sobre a poluição de plástico. E os grandes poluidores de plástico também são essas mesmas empresas de alimentos ultraprocessados. E quem sofre, né, esses contrastes aí do Brasil, quem mais sofre com essa realidade, né? Isso também não é surpresa para ninguém, que são sempre, né, as minorias étnicas, a população negra, a população de baixa renda. 65% dos lares comandados por pessoas pretas e pardas convivem com a restrição de alimento. A fome saltou, né? O salto da fome entre 2020 e 2022 foi muito mais expressivo, justamente nas residências
de pessoas por raça preta ou cor e pardas. Foi. E isso, você olhando, dando um recorte aí mais afinado para outras, né, vulnerabilidades sociais, você vê que a história se repete, né? Seja a questão das desigualdades regionais, seja no quinto mais baixo, mais baixa renda da população, seja com a menor grau de escolaridade, morador de área rural, indígenas e pessoas negras. A história vai se repetindo. A gente tem uma grande uma sobrecarga no tratamento da obesidade, doenças cardíacas, que são aquelas que eu trouxe lá no início, né? Diabetes, doenças renais, as doenças vasculares, por conta da alimentação não saudável. Só por conta do consumo de bebidas açucaradas, tem uma estimativa de 3 bilhões ao ano, que são os gastos no SUS, né? Então, isso é só pelo consumo de bebida açucarada. A gente não está nem aí analisando todo das bebidas adoçadas, que elas também não trazem nenhum benefício, né? As evidências aí em relação também aos edulcorantes, elas vêm se avolumando, mas quando eu faço uma analogia, né, entre os refrigerantes diet e também, de novo, os cigarros, lembram bem aquela história do cigarro light, né, que veio aí como uma solução e depois, ao longo do tempo, você viu que eles são tão nocivos ou mais até do que os cigarros aí de supostos altos teores, né, e o mesmo é válido aí para as bebidas adoçadas, seja com açúcar ou edulcorante, tem impactos, né? Os impactos ambientais também são expressivos. Nos últimos 30 anos, a mudança na dieta da população promoveu grandes impactos ambientais com essa dieta rica em alimentos ultraprocessados, né? O Brasil, felizmente, a gente ainda não está no nível de Estados Unidos, México, outros países do norte, de uma forma geral. 20% ainda da dieta brasileira é composta por alimentos ultraprocessados. O problema é que essa é uma curva que está em tendência de aumento, principalmente nas camadas populacionais mais vulneráveis. E também também estão ligadas diretamente, aí lembra lá da história da sindemia global, né? Ela também está ligada diretamente à questão da emissão de gases de efeito estufa, contribuição para a pegada hídrica, a pegada ecológica de um modo geral. Só para um único litro de refrigerante de 500 ml, para um único refrigerante de 500 ml, você tem uma estimativa de 168 a 309 litros de água. E, obviamente, essa água deveria ser um bem comum que acaba também sendo privatizado, né? Por que a gente vive essa realidade, né? As políticas públicas, elas não vêm sendo desenhadas para promover o acesso à alimentação saudável, mas sim para estimular a produção de commodity, dos alimentos industrializados, né? Sempre aquela coisa de agregar valor a processos industriais. E você tem essa situação que, quando você chega na mão do consumidor final, o produto orgânico, ele acabou, de base agroecológica, ele acabou pagando mais tributo ao longo da cadeia do que alimentos ultraprocessados, que vão recebendo créditos tributários ao longo da cadeia, né? Então, um exemplo didático que eu gosto de trazer é que, no final das contas, um refrigerante paga muito menos tributo do que 1 quilo de abóbora orgânica, quando chega na mão do consumidor. Esse aqui é esse círculo vicioso, né? Você tem essa demanda para atender o mercado externo e que essas commodities também, elas também alimentam a indústria de alimentos ultraprocessados, né? Que são alimentos que não têm matriz, a sua matriz original de alimento, ela é completamente destruída, e para ele se tornar algo palatável, né? Uma quantidade enorme de edulcorantes, de aditivos, de corantes, também para aumentar o tempo de prateleira, enfim, né? Ele perde completamente as suas características originais, né? Você acaba diminuindo a quantidade de terra dedicada à produção de alimento variado e saudável. As políticas públicas, né, existe uma assimetria muito grande entre as políticas públicas. Acaba que a indústria de alimentos ultraprocessados é beneficiada nesses processos, ela acaba conseguindo baratear os seus produtos,
e até porque ela faz compra em larga escala. E para variar a oferta dos seus produtos, ela cria novos sabores, todos esses ingredientes artificiais, né? E ela minimiza também a questão da sazonalidade, são coisas que duram aí na prateleira não sei quanto tempo, né? E, eles, preço desses alimentos vão ficando mais baratos em relação aos alimentos ultraprocessados, em relação à comida de verdade, e são beneficiados por esse sistema tributário aí que eu já mencionei, né? E aí essa transição alimentar vai se agravando cada vez mais. Trazendo alguns dados em relação a isso, né? O preço dos alimentos subiu mais do que o aumento da inflação geral, que é o índice de preço ao consumidor, o IPCA. Os alimentos saudáveis tiveram uma elevação 3 vezes maior se comparados aos ultraprocessados. Aqui tem aí nesse gráfico que mostra, né, a linha verde é o índice de preço geral, embaixo, né, como que o açúcar e derivados aumentou menos e como as frutas aumentaram significativamente. Claro que tem várias explicações para isso, inclusive tem um canal muito bom que vale a pena conferir, que chama Comida e Economia, que, aliás, que é desse do Walter Palmieri, que elaborou esse estudo aqui que eu estou apresentando com esses dados, né? Essas crises econômicas e climáticas globais, tem uma diminuição dos estoques internos, as oscilações cambiais também têm um efeito. Aí tem o desmonte de política, a gente viveu isso de uma forma muito, muito intensa, né, no final do governo, esse desmonte de políticas públicas de produção e acesso a alimentos saudáveis, né, que foi um desmonte total, não foi à toa que a gente voltou para o mapa fome de uma forma muito violenta, né, muito rapidamente, e toda uma organização da estrutura agrária, né? A priorização da terra para a plantação de commodity, como soja e milho, ao invés de a gente plantar arroz, feijão, fruta, verduras e legumes. Aqui, a comparação da terra destinada para commodity versus para alimentação saudável, ou seja, você tem um crescimento exponencial das terras dedicadas à plantação de soja, milho e açúcar, e você tem uma redução das terras plantadas com arroz, feijão, legumes e frutas, que é o que nos nutre e nos alimenta de verdade. Aqui uma comparação que é bem impactante, né? O total de hectares destinados à produção de legumes no Brasil, ele é menor do que o do Japão. E vamos lembrar que o Japão é um país minúsculo, que tem uma área agricultável 54 vezes menor do que a nossa, né? E eles dedicam enfim, né, a gente dedica mais espaço proporcionalmente para plantar esses alimentos que nos alimentam do que nós. Obviamente, todo esse sistema faz com que a gente tenha uma competição desleal, né? Essa desigualdade tributária ela incide em todas as etapas da produção, do beneficiamento, da comercialização, fazendo com que esse fenômeno do barateamento dos ultraprocessados se torne cada vez mais problemático. Aí tem alguns exemplos, isso é no sistema tributário atual, né, que vai mudar agora aí com a reforma tributária, a gente está bem preocupado com o que pode vir aí, o que veio até agora, que eu já vou mostrar. Mas aqui alguns exemplos, né, que você tem macarrão instantâneo, achocolatado, que tem alíquota zero, macarrão instantâneo, nuggets, néctar de fruta, que de fruta não tem nada, tem isenção de IPI, refrigerante tem uma alíquota de IPI muito baixa, que é o mesmo de uma água. A salsicha está presente na cesta básica de São Paulo e tem a mesma alíquota de ICMS do que o arroz e feijão, e é a mesma coisa que acontece com o macarrão instantâneo na Bahia. E essa guerra fiscal que existe entre os estados acaba encarecendo os alimentos in natura e minimamente processados, né? O Amazonas tem uma alíquota de 12% do imposto de circulação de mercadorias, né, que é o imposto estadual para o arroz e feijão produzidos no estado, e em outros estados chega a 18%. Tem um escândalo que acontece na Zona Franca de Manaus, que na reforma tributária ela é um tema tabu e imexível, né? Tem um conjunto lá de políticos aí que defende ferrenhamente a Zona Franca de Manaus, ou seja,
as empresas que estão ali sediadas, produzindo refrigerante, né, Coca-Cola, Ambev, Heineken. O setor de bebidas açucaradas faz com que a gente deixam de pagar entre 3 a 4 bilhões em impostos por ano. A gente não tem uma política, eu já dei o exemplo né, do preço final de uma abóbora orgânica na mão do consumidor final, porque a gente não tem uma política tributária que favoreça esse tipo de alimento e você vive de novo distorções com suco de uva integral orgânico, ele chega a pagar 4 vezes mais tributos do que um néctar de uva ultraprocessado. As cadeias, né, de, por exemplo, salada, legume, in natura ou minimamente processados, né, quando você tem a coisa já picada ali e tal, ele paga tributos que oneram os preços finais. Você tem isenções para exportação, né, então isso você facilita ainda mais esse sistema agroalimentar exportador, que é essa conexão das commodities com a indústria de ultraprocessados, e você tem uma dificuldade até o acesso de crédito para insumo, né, para produção, para o produtor rural de pequena escala. Aí, para mudar esse cenário, né, a gente tá mergulhado trabalhando nesse tema já há alguns anos, né, encomendando estudos, fazendo advocacy por isso, né, trazendo propostas de solução, porque também não adianta só apontar o problema, qual seria a solução. E aí é um pouco aquela lógica, né, do que a gente pode fazer para melhorar aí a situação da sindemia global, né? Você, por exemplo, se a gente tributar, né, as bebidas açucaradas, esse foi um estudo que foi encomendado, você consegue diminuir o consumo, que isso é uma coisa importante, né, em relação aos impactos da saúde, você consegue aumentar a arrecadação e o PIB, e você consegue gerar empregos em outras indústrias, porque uma das principais coisas que as indústrias costumam alegar é que você vai ter perda de emprego, né? Quando vem esse argumento de que vai perder emprego, pode ter certeza, porque não existe nenhum argumento de mérito que sustente, né, as teses aí do setor que não quer ser regulado. O fato é que não desaparece, né, gente? Se você não investe em alguma coisa, você vai estar investindo em uma coisa. Esse estudo que foi encomendado sobre um aumento de imposto seletivo sobre bebida adoçada demonstrou que esse dinheiro ser investido em outras cadeias produtivas, como, por exemplo, até do leite, né? Mais de 60 territórios pelo mundo afora já adotam esse esquema de tributação de bebidas açucaradas ou bebidas adoçadas, tem diferentes exemplos pelo mundo afora, e você tem situações em que você tem até uma alocação, uma vinculação disso que é arrecadado para o financiamento de programas e serviços sociais, né? Você tem casos aí que financiam programas sociais mesmo, né? De assistência social, para mulheres, enfim, você tem exemplos interessantes, como é o caso da Filadélfia, ou seja, é uma fonte de arrecadação que você pode ainda por cima arrecadar recursos para lidar com demandas da sociedade, né? Para quem precisa. Você tem as consequências de longo prazo, né? Poderiam ser que você diminui os custos de saúde, principalmente entre a população de baixa renda. Então, né, a gente defende esse pacote dessa reforma tributária 3, que a gente chama de 3S, que é saudável, sustentável e solidária. A gente vem trabalhando isso com organização né, que trabalham mais diretamente com a área da sustentabilidade ou com a área da justiça social, para que a gente tenha um tratamento fiscal diferenciado somente para os alimentos saudáveis e sustentáveis, conforme o que orienta o Guia Alimentar para a População Brasileira, que essa cesta básica, que isso foi um ganho, né, nas discussões da reforma, o projeto original não queria nem se falar, queria se acabar com a cesta básica, falando só num sistema aí de cashback, mas, felizmente, a tese da cesta básica prosperou, mas, obviamente, a gente quer uma cesta básica que seja composta por alimento in natura, minimamente processado e processados especificados, né? Que a gente use e tenha princípios no que entra numa cesta básica e que, obviamente, seja vedada a presença de produtos ultraprocessados. E outra coisa que é super importante, mais para frente vou mostrar um relatório que a gente encomendou recentemente, que os números são um escândalo.
a gente precisa eliminar os subsídios concedidos aos setores relacionados à comercialização de produtos ultraprocessados e agrotóxicos, né? E a gente precisa de ter esses impostos seletivos. Esse mecanismo do cashback ele não é suficiente para um país com grau de desigualdade como o Brasil. Então, a gente precisa, de fato, dar acesso à alimentação adequada e saudável para toda a população. Então, a gente, né, vem trabalhando também há algum tempo nessa ótica dessa reforma tributária 3S. Isso aqui, a gente fez esse ato agora, uma coletiva na Câmara dos Deputados essa semana, para que a gente, né, não favoreça aí os agrotóxicos ultraprocessados. Não ganhamos ainda essa batalha no Senado, o texto passou do jeito que ele estava. É importante que isso aqui, que a gente, quando a gente pense, né, quais são os alimentos que devem ser favorecidos nas políticas públicas, tem que ter uma interseção entre esses temas, né, da sustentabilidade, da solidariedade, justiça social e da saúde. Então, os alimentos que devem ser favorecidos são esses que estão nessa interseção, né, porque você pode ter alguns que, do ponto de vista nutricional possam não ser tanto problemáticos, né? Quem consome, quem come carne e tal, uma quantidade moderada, uma carne in natura pode não ter um impacto para a saúde, mas tem um impacto ambiental. Enfim, você precisa fazer uma interseção, fazer aí uma conta aí de chegada de uma seleção muito cirúrgica, né? Do que deve receber benefícios. Eu já vou mostrar por quê. Esse aqui é o estudo que eu mencionei, que a gente encomendou aí uma análise da cadeia produtiva da soja, e isso aqui foi quanto que o Brasil deixou de arrecadar com a soja só em 2022, ou seja, a gente financia, né, a gente subsidia fortemente, o agro é pop, a soja é pop, tudo é pop, né, na propaganda aí de tanto tempo, porque é todo um setor que vem recebendo toda sorte de incentivos, não só subsídios financeiros, mas um conjunto de políticas públicas que o favorecem. Né? Aí teve uma repercussão boa, né? Além eu imagino que vocês conheçam o joio e o trigo, senão vale a pena conhecer. E saiu em vários veículos, saiu inclusive nos veículos mídia mais tradicional, assim, saiu no Valor Econômico, saiu em vários lugares sobre esses números aí dessa renúncia fiscal. E a gente vem defendendo que está na hora da soja abrir mão do Estado babá, né? Que isso é uma crítica que essas indústrias fazem frequentemente com relação quando a gente tenta promover alguma política regulatória, alegam que isso é coisa de Estado babá, né? E que não deveria ser isso. Então, acho que eles poderiam abrir mão disso, né? E, obviamente, essa questão da produção de soja, ela está ligada a vários problemas aí de impactos aí na saúde. Isso aí acabou de sair recente agora, ó, essa notícia aqui é de hoje, foi um estudo que foi publicado agora, que o Brasil se tornou o principal produtor mundial de soja e assim como o segundo maior consumidor de defensivos, né, vamos chamar aqui de agrotóxico, né? E isso está ligado diretamente à maior mortalidade de crianças por câncer. Ou seja, essa é uma agenda também super cara, né? As organizações que trabalham aí no controle do câncer, a gente também participa dessas redes. E aí a gente olha para a opinião pública, né? Como é que as pessoas olham para essa questão de tributo, que é um tema dificílimo, nas redes sociais a gente apanha muito, mas se você pergunta, conversa com as pessoas, de um modo geral, ela acredita que produtos que são nocivos para a saúde ou para o meio ambiente, que é também o que consta, né, na PEC da reforma tributária, do imposto seletivo, que eles devem ser sobretaxados, né? E também 6 em cada 10 brasileiros são contra que o governo conceda incentivos fiscais para fabricantes de produtos que fazem mal à saúde e ao meio ambiente. E a maioria das pessoas também, 7 em 10, são favoráveis que esses recursos arrecadados com os impostos sobre produtos que fazem mal à saúde sejam destinados ao SUS, né? E 9 em cada 10 brasileiros são a favor que a cesta básica seja composta exclusivamente por alimentos saudáveis.
Enfim, a gente tem, né, tá meses aí nesse acompanhamento aí das discussões sobre a reforma tributária, participando de uma série de audiências públicas, temos participado muito intensamente desse debate, né, promovendo aí manifestos que contam com apoio de várias organizações e pessoas aí de referência e liderança na área. Mas como é que a gente está hoje, né? Notícia aqui fresquinha, porque a reforma passou ontem no plenário do Senado, e o imposto seletivo, eu diria que ele está ameaçado, porque eles mantiveram esse artigo 9º que está aqui, diz que o imposto previsto, né, esse imposto seletivo, isso aqui faz referência ao imposto seletivo, não incidirá sobre os bens ou serviços cuja alíquotas sejam reduzidas nos termos do parágrafo 1º. Aí que vem a pegadinha, porque essas coisas aparecem assim na última hora, né, gente? Isso aqui apareceu, aí desapareceu, aí apareceu primeiro, isso apareceu na calada da noite, aí com toda a pressão, uma série de emendas que foram aí né, promovidas aí por aliados dentro do Congresso. Aí ele foi retirado, aí foi publicado um texto que foi divulgado para a imprensa, e o texto protocolado mantinha, e agora o texto que foi aprovado mantém esse artigo 9º, que do nosso ponto de vista é muito grave isso, né? A gente tem uma preocupação, porque, obviamente, todo o lobby, né, da indústria de alimentos, da produção ao consumo, tem todo aquele conjunto de indústrias, eles querem isenções. Era interessante que nas audiências públicas, todos os atores ali presentes, participando, tal, foram uma série de audiências públicas realizadas tanto na Câmara quanto no Senado, estão ali pedindo isenção, 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 isenção. Acho que um dos poucos grupos que estava ali para aumento de imposto para o que faz mal à saúde éramos nós, né, e todas as organizações aí aliadas. O problema é que quando você aumenta as isenções né, de forma generalizada, você vai, por um lado, obviamente você vai diminuir a arrecadação, então, para você equilibrar as contas, você vai ter que aumentar o imposto base, né? E isso é um problema sério, né? Porque então, em vez de você ter uma alíquota geral de 25%, você vai ter que aumentar bastante para compensar aquelas isenções que foram dadas, e o problema é que são isenções que foram dadas a coisas que fazem mal, né? Então tem esse desafio aí, que a pegadinha que está no texto dos alimentos para consumo humano e para insumos agropecuários, né? Agropecuários, o que vai entrar nessa redação, né? Abre a brecha para entrar muita coisa. Ou seja, isso eu já comecei a falar, né? Que, por exemplo, se você a alíquota de referência, elas vão ter que repor a arrecadação atual. Então, se você der isenção para tudo, você vai ter que fazer um imposto base muito maior. Ou seja, né, isso aqui nossa recomendação era da manutenção do imposto seletivo. Felizmente, ele ainda está no texto constitucional sobre produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Só que na lei complementar que a gente vai tratar, tabaco e álcool está dado, que vai ser, né, que vai ter imposto seletivo, e o que está aí em vermelho, que acho que ainda está em suspenso, aí em debate, vai depender de muita mobilização na sociedade como um todo para que a gente consiga avançar nessa agenda. Porque, sim, os parlamentares eles podem dizer que não, mas quando a coisa atinge, né, uma massa crítica em nível de opinião pública, a gente consegue avançar, né? Ou seja, a gente defende essa exclusão aí desse artigo 9º. O texto está voltando para a Câmara. E outra coisa super importante é vedar subsídio para esses impostos que serão alvo produtos que serão alvo do imposto seletivo, porque o que eles fizeram foi inverter a lógica, né? O que a gente tem que fazer é assim, olha, o que faz mal à saúde não pode ter nenhum tipo de subsídio. Essa seria a lógica que faria sentido em relação ao imposto seletivo. E, obviamente, a gente defende essa manutenção da cesta básica nacional, e essa figura dessa cesta básica estendida, ela tem que seguir esses mesmos princípios de saudabilidade. Enfim, garantir que somente alimentos essenciais e insumos não tóxicos tenham desoneração, e
aqui trazendo assim, o que acontece em outros lugares, né? Por que que o Brasil é um dos únicos países que não usa a tributação para inibir o consumo de produtos que fazem mal ao meio ambiente e à saúde, né? Que tem uma comparação entre Brasil e mundo, né? Você vê que no resto do mundo assim, isso é uma ferramenta utilizada pelos países, a linha rosa, que é América Latina e Caribe, e o Brasil está lá embaixo, né? Quer dizer, o Brasil não está usando uma ferramenta super importante que o Estado tem para poder arrecadar mais, para dar conta, né? E a gente precisa muito das nossas políticas sociais, né? No Brasil, num país tão desigual como o Brasil, e a gente não está usando essa ferramenta. Quando a gente olha também para as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, você tem todas as referências de que os impostos de saúde, a gente chama ele de impostos saudáveis, né? Eles podem reduzir a carga das doenças crônicas não transmissíveis, eles podem beneficiar as populações vulneráveis e eles podem impulsionar o desenvolvimento econômico, né? Porque aí, enfim, uma população mais saudável enfim, melhor para o país também, né? E você acaba reforçando a prevenção, o tratamento, né? Isso aqui são algumas das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Objetivo 3, que é o que diz respeito à saúde. Mas o que explica, né? A gente já analisa que tem esse descompasso, né, entre a opinião pública ou entre o que as evidências trazem e o que acontece no Congresso hoje. E aí tem um conceito que fala sobre isso, que essa é uma série que foi lançada recentemente no periódico Lancet, que são os chamados determinantes comerciais da saúde, né? Assim como você tem o conceito dos determinantes sociais da saúde, agora esse conceito vem ganhando força, que são os sistemas, práticas e caminhos através dos quais os agentes comerciais impulsionam a saúde humana e a equidade em saúde. E ele são 3 artigos que fazem parte da série, e o primeiro artigo é um pouco desse modelo aqui, que é esse desenho aqui, que eu não vou entrar em detalhes, mas é que ele vai, né, ele vai descascando aí, né, quais são as diferentes camadas aí que influenciam a saúde e a equidade em saúde, o que impulsiona ou não, né, o que está, se os interesses, né, estão sendo desenhados assim para atender a quem, a beneficiar a quem. E o segundo artigo ele faz uma diferenciação entre diferentes tipos de empresas privadas, né, e o que seria necessário acontecer na sociedade para que, de fato, né, o setor privado possa ser um agente contribuidor aí para uma sociedade mais justa, solidária, saudável, mais sustentável, né? E aqui você já tem um corpo de evidências, né, mostrando assim, fazendo esses mapeamentos do que acontece, né? Tem aqui à direita, essa teia aqui, é um livro de um autor que esse não é traduzido por português, mas tem um outro que eu vou mostrar, que é o Nicholas Freudenberg. Esse livro aqui dele chama Legal mais Letal, né? Produtos que são legais, mas que são letais. E aí ele olha a rede de relacionamentos em torno desses produtos, você tem a corporação, você tem as empresas, as relações governamentais, as empresas de lobby, você tem as instituições financeiras, a mídia, né? Enfim, aí você tem as fundações que são amigas, né, dessas indústrias, enfim, você tem essa rede aí de agentes, né, que acabam atendendo os interesses aí da corporação no centro, né? Aí, quando você olha aí para o índice de faturamento das 10 maiores empresas, como ele vem aumentando, no setor do alimento ele vem aumentando mais ainda, e você, enfim, isso é uma discussão que está ganhando corpo, como é que isso está impactando, ou não impactando, eu acho que como essa dinâmica ela está moldando os sistemas alimentares da forma que eles estão hoje. Esse é um relatório bem bacana também, que ele mostra como as táticas da indústria do tabaco nos últimos 50 anos, elas vêm sendo também apropriadas pela indústria do álcool,
e dos alimentos ultraprocessados, que nada para impedir, atrasar ou minar as políticas públicas que podem salvar milhões de vidas, porque é impressionante o tempo que a gente leva para muitas vezes para conseguir adotar, passar uma lei básica, como, por exemplo, você não disponibilizar refrigerante numa escola para uma criança, né? Esse daqui talvez muita gente conheça, só porque aquele dado de mostra a concentração de poder, a gente tem uma falsa ilusão de diversidade, de escolha, quando entra num grande mercado, e, na verdade, é tudo dominado por poucas empresas, né? Os custos estão para a sociedade, para a saúde das pessoas e para o planeta, né? Tem essas grandes poluidoras do plástico. Você vê aí Coca-Cola, uma das campeãs, Nestlé, PepsiCo, Unilever, e você, como está assim, em negociação, esse tratado global vinculante para eliminar, para acabar com a poluição do plástico, que esse é um desafio gigante, vai ter em 2050 vai ter mais plástico do que peixe no oceano, e quando você chega no nível de começar a negociar um tratado global, é porque a situação está muito ruim, a gente está aumentando a produção de plástico cada vez mais, a gente não tem o que fazer com esse plástico. Você não pode incinerar, a maior parte do plástico não é reciclável. Tem um estudo aí de um pesquisador da Unifesp, que tem trabalhado em parceria conosco também, o Ítalo, que ele fala assim, ele já fez pesquisas assim, a maior parte das coisas que estão escritas, mais de 90% das coisas que estão escritas são biodegradáveis, não são, tá? E a maior parte do plástico aí que se diz ou reciclado ou reciclável, não é bem assim, né? A quantidade de vezes que você consegue reciclar é muito limitada e só alguns tipos de plástico que são recicláveis, ou seja, esse é outro problema gigantesco que a gente tem diante de nós e que está associado, né? A isso. Esse aqui, eu gosto muito desse slide aqui, porque é um que vazou, já tem um tempo, tá? Ele não é de hoje, ele já tem alguns anos, mas é que isso aqui é um slide interno da Coca-Cola Europa, quando eles têm uma matriz do risco da política pública ser adotada e qual que é o foco do lobby para se contrapor a esse risco. E aí tem algumas classificações aqui das corzinhas, né? O vermelhinho são temas de saúde consumidor, o verde é temas ambientais, o amarelo é tributação, o azul é comércio com concorrência, e o laranjinha aqui é responsabilidade social, entre aspas, né? Ou outras coisas. E aí aqui embaixo está falando qual é a probabilidade que isso se materialize, e essa linha aqui na vertical é qual seria o impacto no negócio. E aí você vê que todos os temas referentes à tributação, eles estão aqui em cima com relação a impacto negativo no negócio, e aqui assim o que aqui é fight back, né? Lutar contra. E você tem que lutar contra isso. E aí, gente, aqui tem de tudo, desde, né, não vou entrar em detalhe, mas desde a questão de reciclagem, se tiver mais metas de reciclagem, você tem que lutar contra. Se você tiver rotulagem, né, a que a gente adotou no Brasil e outros países adotarem, você tem que lutar contra. Enfim, se você quiser eliminar, né, você tiver uma rotulagem obrigatória, por exemplo, de produtos aí, de coisas que no plástico você tem uma série de coisas que, né, BPA, que fazem um mal horroroso à saúde, né? Fora o microplástico, tem vários outros contaminantes, aí você tem que brigar contra. Enfim, isso aqui para mim, isso aqui é uma aula aqui nossa, né? De ver aí o que o outro lado está fazendo em termos de lobby. E aí, pensando aqui um pouco, né, que mundo é esse que a gente vive hoje, né? Que você vê que a concentração de poder, as desigualdades, elas estão aumentando exponencialmente. 1% mais rico do mundo ficou com quase 2/3 de toda a riqueza gerada desde 2020, mais ou menos 42 trilhões, ou seja, muito mais dinheiro do que 90% da população global conseguiu nesse mesmo período. E esse mesmo 1% ficou com cerca da metade de toda a riqueza criada, ou seja, a riqueza extrema e a pobreza extrema cresceram simultaneamente. A gente está numa crise tremenda em todos os sentidos.
Aquele mesmo autor da Teia, né, que eu mostrei mais para trás, o Nicholas Freudenberg, ele escreveu esse livro aqui, A Que Custo, a gente traduziu para português, ele está disponível pela editora Elefante, e ele fala que as tendências que moldaram o capitalismo moderno, nenhum outro tipo de organização moderna acumulou tanta tecnologia, capital e poder político como as corporações, né? E nenhum outro tipo de organização tem a capacidade de penetrar em tantos aspectos da vida cotidiana de tantas pessoas. Eu falei mais para trás da questão da escolha, que a gente se acha, né? Indivíduos livres e podendo fazer escolhas individuais, nada, né? Tudo é monitorado, o algoritmo, o que você vê, o que você deixa de fazer, o que você gosta, deixa de gostar, enfim, tudo aí está sendo estudado, monitorado e manipulado e desenhado, né? E a gente fica com medo de uma regulação do Estado quando as nossas vidas são profundamente reguladas pelo poder dessas grandes corporações, né? Isso também, assim, individualismo, né, ele faz com que, né, a capacidade de organização né, das comunidades, das organizações comunitárias, de perder uma capacidade. E aí também eu acho que fazer aqui uma elogio aí à Xepa, porque eu acho que é fantástico aí o que vocês fazem nesse sentido, viu? De trazer alternativas a isso que está aí. É isso que acho que dá esperança para a gente, para outros caminhos. Isso aqui é um dado aqui que eu acho muito impressionante também, que é o sistema, assim, como que existe uma concentração aí no sistema financeiro, a gente está na mão, né, da financiarização da nossa vida, como se a gente pudesse comer dinheiro, né? Ou seja, você tem um PIB global de 84 trilhões de dólares e você tem essa coisa aqui nocional, é uma coisa que não significa, enfim, é quase que uma ficção científica, tá? Ou seja, isso tem um valor no mercado. Aí você pega aquela história lá do Elon Musk, que comprou o Twitter, não sei o quê. Ele não pegou o dinheiro, comprou e pagou, entendeu? O valor assim que circula é do quanto, assim, quanto que vale no mercado. É basicamente uma ficção científica que não tem nenhuma relação com capital produtivo, né? É um capital improdutivo, tem referências excelentes do professor Ladislau, falando sobre isso, que vale a pena também conferir. Ele, inclusive, escreve o prefácio, né, desse livro que eu do A Que Custo. Mas, enfim, aí você olha o valor desse capital aí, ficção científica, né, internacional, que tem esse valor aí meio fictício, maior, 70 vezes maior do que o PIB global. Isso aqui é, de fato, o que é, né, produzido na economia. Isso aqui é um número que eu não consigo nem dimensionar o que signifique 5.922 quadrilhões de dólares, né? Tem uma fala muito boa né, do Jeffrey Sachs, que é uma pessoa ligada ao sistema ONU, que ele uma vez ele falou na cúpula de sistemas alimentares, que aconteceu em 2021, que foi completamente cooptada pelas grandes corporações. Ele chega e fala assim: olha, setor privado, a gente já deu na mão de vocês, tipo assim, para resolver os problemas, vocês falharam. Agora o que vocês têm que fazer é pagar os seus impostos e obedecer às regras. Para mim, eu acho que essa é uma frase muito, muito importante, né? Que a gente tem que tentar fazer jus aí a fazer com que ela se realize. E aí a gente tem um outro desafio, né? Falando de capital financeiro, esse nome aqui dessas top 5, que são isso aqui, né? Porque isso aqui não é nenhuma marca que é de produto que a gente conheça, né? BlackRock, Vanguard, tal. Isso aqui são grupos de investidores. Então, aquelas corporações que a gente conhece, pode saber dar nome ou fazer diversos tipos de ativismo diferentes, seja boicotar, seja fazer ativismo de acionista, participar das ações, se organizar junto com outros grupos de investidores para questionar, né, nas reuniões de acionistas. Isso não vale mais nada, gente, porque essas controladoras, essas aqui que são que de fato que estão controlando o capital das empresas de capital aberto, né? Então elas crescem cada vez mais, são essas gestoras de fundo, e
enfim, aí a gente ouve aqueles discursos super bonitos de ASG, né, que está super na moda agora, que é a nova, são as novas palavrinhas mágicas aí, né, da responsabilidade social corporativa, e você olhando assim, essas coisas não se sustentam no que está acontecendo na realidade, né? O que significa? Aonde o dinheiro está sendo investido. Eu ouvi um depoimento essa semana sobre um banco, né, que o BT foi, enfim, o banco foi convidado a investir em coisas mais sustentáveis, tal, e o próprio banco falou não, porque é muito mais lucrativo para mim investir em agrotóxico. Ou seja, essa é a realidade que a gente vive, que ainda é mais lucrativo você investir em coisas que fazem mal para a gente, né, que estão nos destruindo. Aí aqui é um pouco assim, gente, isso aqui não é uma lista exaustiva, tá? Tem 2 atores aqui nesse slide, né? Aqui à esquerda, o IPA, o Instituto Pensar Agro. O IPA é tipo um think tank, né? É uma entidade aí como é que se fala? Que coordena aí todo trabalho da Frente Parlamentar Agropecuária. Esse IPA ele é cofinanciado por todas as associações. Aqui eu não coube no slide, tá? Então botei só algumas, mas aí você pode observar que aqui são associações, né? A BIA, Associação da Indústria de Alimento, a Abramilho, a do milho, a da soja, do citros, enfim, são várias associações. E aqui do lado direito é o exemplo que aí a associação que tem as empresas afiliadas, né? Então, assim, você tem todo um sistema que sustenta um lobby poderosíssimo dentro da Câmara, dentro do Congresso Nacional, que só no Senado, outro dia, a Frente Parlamentar Agropecuária, que qualquer agenda do campo social, seja na área da saúde, seja na área da sustentabilidade, seja na área da justiça social, os nossos principais adversários são os mesmos, e eles são todos coordenados através dessa Frente Parlamentar Agropecuária, que é financiada por essa galera. Então, fica todo mundo escondido, porque de um lado fica aquela empresa lá, enfim, Coca-Cola, Pepsi, Unilever, companhia, né, ou Danone, se fazendo de boazinha e várias ações aí de responsabilidade social corporativa, a Ferrero Rocher, que faz um lobby horroroso via Embaixada da Itália, enfim. A Ambev, né, que está fazendo parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, enfim, você vê coisas aí absurdas acontecendo, mas aí elas ficam com um discurso bonitinho de responsabilidade social, mas elas estão financiando toda uma estrutura que faz com que impossibilite que a gente avance em qualquer agenda minimamente razoável para a nossa saída enfim, desse buraco que a gente se meteu de estar destruindo o nosso próprio planeta, né? Sem falar na nossa saúde. Agora eu vou voltar aqui para começar a fechar naquela abordagem regulatória que eu trouxe no início, né? São as 4 principais políticas, né? A gente trabalha muito forte na área da tributação, outra super, porque não tem bala de prata, esse conjunto de políticas que vai fazer a diferença para a gente conseguir avançar, né? Foi assim que a gente conseguiu avançar na regulação do tabaco, da indústria do tabaco, na verdade, que é a tributação, acesso à informação, a restrição da publicidade e ambientes institucionais, ambientes escolares e outros ambientes institucionais. Só que para todas essas políticas tem a questão da interferência da indústria, que acaba sendo o nosso principal adversário quando a gente faz o advocacy lá na ponta, e a gente precisa de alianças estratégicas para fazer frente a isso, né? E cada pessoa, em cada lugar que ela está, ela pode contribuir, colaborar para ser um agente aí de mudar essa realidade. Aqui trazendo algumas campanhas que a gente tem feito ao longo do tempo, né? Tem essa Doce Veneno, que é essa que a gente está fazendo várias mobilizações, entrega de assinatura, né? Entregamos 100 mil essa semana e a gente pretende continuar fazendo essa campanha, porque a discussão sobre o tributo de produtos nocivos à saúde ela vai continuar por um bom tempo e não vai ser fácil. Aí tem aqui a nossa campanha, né? A farra dos ultraprocessados, as bebidas, que a gente fez essa analogia entre os alimentos ultraprocessados, os produtos ultraprocessados e aquelas advertências de cigarro, justamente para provocar
e colocar um pouco assim de uma forma mais rápida, né, nessa linguagem publicitária, de que sim, os produtos ultraprocessados eles não são tão diferentes assim do cigarro como a indústria quer que creiamos, né? Eles são supérfluos, desnecessários, eles não nos alimentam e eles nos adoecem. Aqui está a campanha da farra dos ultraprocessados, que é aí que está aberta, né? Então convido quem não assinou a assinar e mandar aí para a família, para o primo, para o tio. E aqui eu trouxe uma última coisa aqui para fechar, porque foi uma conversa que eu tive há pouco tempo, falei, gente, vou levar, porque eu acho que isso é o tipo do ativismo, eu vi aqui que é um grupo muito bacana, porque tem muita gente aí, né, de vários lugares do Brasil, aí nível local, nível municipal. É, Tem uma coisa que a gente pode avançar e que tem trazido resultados incríveis, inclusive para liberar recurso para alimentação mais saudável, que é a questão das tarifas zeros, né? Ela tem grandes impactos. Até agradeço aí o Ricardo, que é um professor da UERJ, que vem se debruçando sobre, trabalha com atividade física, mas vem se debruçando sobre esse assunto e falou que os exemplos de onde está sendo adotado são incríveis, né? Porque você consegue melhorar a segurança alimentar, você consegue, né? Você tem uns exemplos de onde a tarifa zero foi adotada, você consegue aumentar, né? Você pode ter uma migração, você diminuir o uso de carro, moto, que aí tem toda a história também da poluição do ar, os acidentes de trânsito, a redução do tempo de circulação. E o Caucaia, no Ceará, o número de viagens em ônibus urbanos cresceu em 400%. A circulação de veículos privados diminuiu em 40% e a renda das famílias mais pobres aumentou de 15% a 36%, de acordo com as estimativas, né? E aqui tem alguns outros números, né? Se você Hoje a gente tem esse modelo que é absolutamente insustentável, como tantas outras coisas, né, que são insustentáveis, esse incentivo ao transporte individual, o aumento de preços, né, esse desequilíbrio econômico, você tem uma queda de produtividade, né? Quanto tempo as pessoas passam né, num transporte público por conta do congestionamento, né, da qualidade, você tem uma perda da demanda, que aí reduz a receita, aumento do custo, enfim, hoje em dia a gente tem esse círculo vicioso aqui, né? Aumenta a tarifa, diminui passageiro. E quando você olha para a renda familiar pela POF, 13% da renda familiar ela vai para transporte urbano, 13% para alimentação. Ou seja, quem é que paga essa conta do transporte coletivo, né? Você tem em termos de subsídio, vamos lembrar quanto que a gente dá de subsídio para a soja? Olha aqui quanto que a gente dá de subsídio para transporte coletivo. É bem pouquinho perto do que dá para a soja, né? Daria aqui, ó, só se tirasse da soja, já daria para você dar um subsídio total aqui para uma tarifa zero, e quem se beneficiaria mais disso são as populações as camadas mais vulneráveis da população, que se beneficiariam, poderiam ter mais acesso a espaços de lazer, até assim, tem várias análises, né? Inclusive acesso a posto de saúde para se vacinar, enfim, né? Você assim, olhar assim, para onde que está indo o dinheiro e por que o dinheiro, o investimento público está indo para onde ele está indo, né? Tem várias outras campanhas que a gente vem participando ao longo do tempo, uma que é também por transparência em relação aos subsídios, que a gente participou com um grupo de organizações, que é Só Acredito Vendo, para querer transparência para onde que está indo o dinheiro público, e é isso, né? Porque a gente precisa aí tá trazendo isso à tona. E aí eu vou abrir aqui agora para a pergunta, com essa frase que eu gosto muito, que é que nos guia, né? Que às vezes a gente tem diante de nós uma coisa que parece absolutamente impossível, mas que justamente o advocacy, esse de estar junto, se organizar, trabalhar de forma coletiva, a gente pode conseguir transformar o que é impossível em algo inevitável. Acho que essa é a nossa missão aí, de ter uma sociedade mais saudável, mais justa e mais sustentável para todo mundo. Obrigada. Arrasou, arrasou, Paula. Altos comentários positivos, agradecendo o aulão, o tema abordado. Acho que foi para a gente, enquanto que acompanha essa pauta, deu uma profundidade boa e mostra
que é os ultraprocessados é só a ponta do iceberg. E que ponta significativa, né? Que coisa. Porque existe muito ainda uma mística, uma falta a disputa narrativa dentro do processo dos, da alimentação dos ultraprocessados é uma das disputas mais fortes que tem, né? E aí, quando a gente vai falar contra os ultraprocessados, sempre tem um comentário: ah, mas então, como que quer falar de alimentação orgânica para mãe que acorda às 5 horas da manhã para fazer. E isso acaba deixando a gente num limbo que não podemos debater isso com mais profundidade. Não podemos mudar isso, porque ainda existe muito ainda a disputa narrativa a ser feita. E aí, enquanto você falava aqui, algumas reflexões que a galera foi tendo, elas foram jogando no chat, eu vou fazer as perguntas, principalmente muitas sobre a reforma tributária no início. Acho que o Lucas Andrade mandou uma, mas eu acho que sua resposta respondeu, então eu vou começar pela Marcinda. Boa noite. Boa noite, Marcinda. Os ultraprocessados estão intrinsecamente ligados ao atual modelo do sistema alimentar global. Gostaria de saber da Paula o que ela achou do resultado final da cúpula dos sistemas alimentares de 2021. PS, peço desculpas se ela já falou sobre isso, pois fiquei sem internet por um tempo. Ela falou sobre isso, mas eu acho que também teve o mês passado, também teve um outro encontro global da alimentação e que muita pouca gente ficou sabendo, né? Então, eu queria saber também, pegando um pouco da Marcinda, quais as perspectivas dos resultados desses grandes encontros de sistemas alimentares que não muda muita coisa, talvez na ponta, mas como que é feito isso? Como que é recebido os resultados que saem dessas cúpulas? Obrigada aí pela pergunta e obrigada, gente, aí pelas parabéns aí no chat, né? Estou vendo aí entrar. Obrigada de verdade, uma honra estar aqui. Sobre a cúpula de sistemas alimentares, né? Eu comentei que a de 2021 ela foi bem cooptada, né? Porque aí você tem as coalizões das empresas que querem ser parte da solução, né? Aquelas que estão causando problema e querem, né, se colocar ali como parte da solução. Então, tiveram assim diferentes processos acontecendo em paralelo. Né? Teve um grupo de organizações e movimentos sociais ali se colocando, né, tipo, totalmente contrário àquilo que estava acontecendo. Ela aconteceu no momento, né, que a gente estava ainda no governo lá do Inominável. Então, assim, teve uma posição muito ruim, totalmente, né, pró-agronegócio. Teve uma outra reunião agora, esse ano, que já foi o governo com uma outra posição, reviu toda a posição original né, daquela negociação de 2021. E aí eu tenho uma opinião sobre isso, que assim, é que para mim o sistema ONU é o equivalente a um governo nacional, só que a nível global, né? Os Estados-membros, tal, que está a nossa governança global. Eu acho que a gente não pode se dar ao luxo de abrir mão de disputar por esse espaço, né? Eu acho que ele está cooptado, mas é um espaço que merece ser disputado, porque assim a gente não pode também deixar na mão das empresas eles mandarem tudo e a gente não disputar a narrativa, não disputar esse espaço. Então, assim, eu acho que aí tem mil discussões, porque assim como os governos nacionais estão fragilizados, né, a gente está vendo, né, essas coisas que aconteceu com a gente, está acontecendo em outros países, a democracia, né, está em risco. O sistema ONU está vivendo o mesmo processo, gente. Né? Tem uma descrença, um questionamento do multilateralismo, mas eu acho que com o multilateralismo a gente consegue ainda avançar mais do que se a gente não tiver ele. Né? Eu acho que a gente precisa de ter um pouco esse mediador aí entre as relações de uma democracia. Então, assim, é um processo em andamento, tem gente que questiona, que fala assim, foi um processo por fora do mecanismo oficial, achando que, né, ia fazer um grande evento, ia dar conta de tudo, e óbvio que não deu e nem vai dar, mas eu acho que você fomenta o debate e a discussão, e eu sou sempre favorável ao debate, sempre, sempre. Então, assim, não tem resultado, mas o lado bom é que o governo brasileiro mudou a posição completamente, radicalmente, e eu acho que isso é uma discussão, um debate em disputa.
Ótimo, porque existe mesmo, né, essa disputa dentro da ONU, não está nada colocado ali, tudo tem disputa, até o Programa Mundial de Alimentação é uma disputa que a gente tem que fazer. Como que esse processo se dá? O próprio combate à fome da ONU, ela traz várias contradições que, ao invés de bater de frente, também tem que entender a estrutura, o tempo de estrutura, né? Acho que sempre nessa discussão a ONU fica em evidência pelas contradições, mas fica pouco as disputas internas que precisam ser feitas. Aí outra pergunta, Paula, obrigada pela sua resposta, eu acho que a Marcinda ficou satisfeita com a resposta também ali no chat. O Lucas Andrade mandou: penso que talvez um grande desafio seja a transição para esse modelo com taxação dos ultraprocessados, sem parecer um ataque na percepção geral da sociedade, no sentido de que o governo só estaria cobrando mais, já sem uma retribuição direta. Como lidar com a questão da conscientização e comunicação? Acho que, além da disputa no território, ali na Câmara, a ACT também faz essa disputa narrativa, né? Como que você acha que a gente pode lidar com essa conscientização? A gente apanha muito, gente. Essa é a área mais, assim, não é uma área fofa, não é uma área fácil de trabalhar, é uma área que a gente só apanha, tá? Assim, os comentários, assim, a grande maioria são horrorosos, ninguém quer mais imposto, ninguém quer pagar imposto e tal. Mas eu acho que é um processo aí de conscientização, porque, na verdade, o que a gente quer é tentar mitigar um pouco dos estragos. Na verdade, é um pouco assim para fazer com que as indústrias paguem uma parte do prejuízo que elas causam, né? Então, a gente virar essa narrativa dessa forma, né? Porque eu acho que grande parte dos problemas do mundo eles poderiam estar resolvidos se a gente conseguisse cobrar dessas empresas o custo das externalidades, né? Ou seja, os estragos que ela causa na nossa saúde e no meio ambiente, se elas tivessem que pagar por isso, se o preço final do produto, né, tivesse embutido nele o que ele custa para a gente, de tratamento de doença, etc., um produto saudável seria muito mais acessível do que um produto que está matando a gente, né? E a realidade é o contrário disso, né? Então, tributação é uma forma de você corrigir externalidades, que são essas distorções no mercado, né? Mas não tem jeito, é uma disputa difícil, ninguém quer pagar mais, né? Mas ela tem É, que fazer, né? e tem muito argumento de que vai deixar as pessoas em maior situação de insegurança alimentar. Só que é meio que um entendimento paliativo, né? Porque agora vai matar ali, vai enriquecer ela que precisa de alimento no estômago, mas daqui a alguns anos ela vai estar respondendo isso no hospital. É, e a gente quer dar acesso à comida de verdade, né? A comida que alimenta. Então, assim, a gente não faz só assim, claro que a gente tem esse foco muito, né? Que é um pouco a gente está focando nisso, mas a gente foca também na desoneração da comida de verdade, né? Na desoneração significa que você também tenha políticas públicas que viabilizem né, a pessoa no campo, quem está plantando. Porque eu já plantei, gente, né, aqui no Rio de Janeiro. É muito difícil você sobreviver, né? Eu tenho contato direto assim com a família. Quem está produzindo o alimento que alimenta a gente, prestando serviço ambiental, porque não está poluindo, etc. e tal, mal consegue sobreviver. Que mundo é esse? Enquanto CEO de uma empresa que mata, né, causa não sei quantos casos de diabetes, né, enfim, né, as pessoas estão aí morrendo, ganha bilhões, né? Então tem alguma coisa errada nesse sistema, né? Essa lógica tem que mudar cedo ou tarde. Cedo ou tarde, já dizia a música. É. Agora eu tenho uma pergunta da Adriana, que está participando desde o primeiro aulão, que é a seguinte, sobre os queridos personagens de marketing dos ultraprocessados para as crianças, né? O tigre Gelox e afins. Existe algo em vista para proibir ou pelo menos inibir esse tipo de prática? Existem algumas leis estaduais, né? Mas a nível nacional existe alguma? Aí está falando aqui dos personagens, né, infantil, né? Isso. Então, eu acho que existem várias coisas que a gente pode fazer, gente. A nossa lei, a nossa rotulagem frontal, ela não ficou tão boa quanto a do Chile, né? Que foi a primeira. Porque assim, Brasil é um grande mercado, então, né, o fato de ser um grande mercado faz com que também a indústria aqui ela seja ainda mais, né,
cautelosa para que não aconteça uma regulação com ela, porque o Brasil é o maior mercado da América Latina, né, gente? Então, é um mercado muito grande, eles não querem perder mercado, né? Então, assim, a briga aqui ela é bem dura mesmo. Mas na rotulagem nutricional frontal que foi adotada no Chile, aquele sistema de octógono, junto com a lei foi adotado assim, o que tem octógono não pode ter publicidade infantil e não pode ter personagem infantil. Então, os sucrilhos lá do Chile não tem o tigre. Ou seja, você pode ter essa regulação a nível federal. Só que tem uma regulação que a gente pode fazer a nível municipal que a gente ainda não tem nenhum caso e algum momento a gente pode ter um deles, que é a nível municipal a gente consegue regular ponto de venda, tá? Você não pode regular publicidade, porque publicidade é uma regulação federal, mas ponto de venda é competência municipal. Ou seja, a gente pode imaginar que já que a gente não consegue tirar o personagem, né, infantil daqueles produtos ruins para criança, que esse seria o ideal, já que a gente ainda não consegue fazer isso, a nível federal, a gente pode eventualmente regular o ponto de venda, dizer que qualquer produto, né, com nocivo, qualquer produto açucarado, né, ou qualquer ultraprocessado, não pode estar abaixo de 1,20 m de altura para proteger as crianças. Isso já seria uma super AUE para você começar a pautar e problematizar isso a nível local. Isso é uma coisa que a gente pode fazer, né? Bora aí pensar numa estratégia para fazer isso, que eu acho que seria um jeito de proteger as crianças, porque quem tem filho pequeno, gente, sabe que a gente passa por um corredor polonês quando vai no supermercado, né? Tudo de pior está exatamente ali quando você está parado na fila, né? E bem na altura do olho da criança, né? A gente pode proteger as crianças disso, né? Ótima sugestão para a gente pensar numa ação de mobilização ano que vem, hein? Isso, Brilhou uma ideia aqui na minha cabeça. Em breve boa. trago o retorno. Aí, a Fabiane tem outra pergunta. A Fabiane mandou assim, o que faz mal à saúde nem deveria ser chamado de alimento. Concordamos, Fabiane, é isso mesmo. Contudo, em uma legislação permissiva como a nossa, aumentar os impostos dos ultraprocessados, que são mais acessíveis pelo baixo custo, sem reduzir os impostos ou tornar mais baratos e acessíveis os alimentos de verdade, isso pode causar ainda insegurança alimentar? Eu acho que a gente respondeu um pouco essa pergunta na fala anterior da Paula, mas se ela tiver alguma outra consideração para complementar, é bem-vindo. Acho que eu entendi também, então, um adendo que também, quando a gente traz a disputa dos ultraprocessados, a gente tem que falar as possibilidades. Eu acho que criar facilidades para os pequenos agricultores, para a produção de orgânicos, é uma saída para evitar a insegurança alimentar. Estou certa, Paula? Sim, e você tem outros equipamentos sociais que a gente pode investir, né? Você tem cozinhas comunitárias, você tem outras coisas que você pode investir em que você dê acesso à comida de verdade para a população. Não pode ser, tá, dá qualquer coisa porque né, é pobre, está com fome, pode comer qualquer coisa. Não pode ser essa lógica, porque você não está, né? Porque o miojo é ridiculamente barato, gente. Ele não pode continuar a ser ridiculamente barato, né? Enfim, a gente precisa aumentar o preço dessas coisas que são ruins para você, porque assim, se você consome aquilo, você não tem espaço para outra coisa, né? Então você tem que realmente dar acesso para aquilo que alimenta a gente, e o feijão e o arroz tem que voltar a ser mais barato, porque aumentou o preço do feijão e do arroz, né? Feijão, arroz, fruta, legume, verdura, você tem sacolão, você tem, né, você tem equipamentos, né, cozinhas solidárias, você tem 1.000 equipamentos sociais que você pode, restaurante popular, você tem 1.000 equipamentos que a gente pode investir neles, né? Arrecada imposto com isso, faz restaurante popular em toda a esquina, né? Enfim, vai gerar um monte de emprego, imagina quantos empregos vai gerar, Com dando acesso à certeza. alimentação, né, em todas as esquinas aí. Nossa, total, É. total. A Suzana, da campanha permanente contra os agrotóxicos, uma mana que está aí nos agitos sempre das mobilizações populares, ela pediu para você comentar uma coisa que é um mecanismo, ultraprocessados é um mecanismo muito difícil de lidar, e dentro deles, a cooptação das organizações do terceiro setor é muito forte também. Oferecem apoio financeiro para os projetos sociais e ambientais para se beneficiar com o marketing positivo gerado, enquanto seguem boicotando qualquer transformação real rumo à justiça e à ecologia.
não é uma pergunta, mas ela pediu para você que você tenha algum comentário sobre isso, a cooptação dessas grandes indústrias, das organizações do terceiro setor. Não, com certeza. Assim, aliás, Suzana também sou fã dela, viu? O Também trabalho que sou. ela faz, muito bacana. Não, com certeza, porque você, primeiro que acaba que, enfim, acaba que você chega em todo o universo aí da venda de falsas soluções tecnológicas, né? Em alguns casos são soluções tecnológicas, em outros casos são práticas de diversionismo, né? De você olha para uma coisinha que, sei lá, não é tão importante assim, em vez de olhar para as coisas estruturais. É, e tem, né, assim como tem na cúpula de sistemas alimentares, existe essa cooptação, obviamente, né? Normalmente as pessoas não cospem no prato que elas comem, né? Aquele velho ditado, acho que ele é válido, né? E é óbvio que as empresas fazem isso, gente. As empresas fazem isso, né? Elas ofertam recursos, né? Ofertam, assim, eu me lembro né? Vou até falar que uma vez já veio a Coca-Cola falando que tinha 1,5 milhão para agroecologia. Eu falei, olha, você pega esse, né? Ou não pega nada, enfim, você trata de pagar seu imposto, é isso que tem que fazer, né? Hoje em dia, a minha frase assim, para essas empresas que querem ser parte da solução, eu volto naquela frase do Jeffrey Sachs, né? Lá da ONU, pague o seu imposto. A melhor parceria público-privada que existe é pagar imposto, né? Eles não têm que definir política pública. O direito de fazer leis é da sociedade, não pode ser das empresas. Né? Então, assim, eu acho que realmente obviamente, estão comprando boa vontade política, né? Pô, Nessa parte do veganismo é um problema sério, gente, porque por mais que eu sou super adepta da causa do bem-estar animal, mas eu não sou adepta dos ultraprocessados, né, veganos, que tem todo um mercado aí gigantesco, do plant-based, né, da carne vegana, não sei o quê. Então, não quer comer carne, ótimo, maravilha, também não, mas come arroz, feijão e legume e verdura, né? Tá ótimo. exato. É, Não, isso do veganismo é total, porque nos posts que a gente faz, o veganismo estratégico e o liberal contra o veganismo popular e periférico, eles se batem muito. Então, o veganismo que a gente defende é esse, popular e periférico, que vai fazer o quê? Com que o arroz e feijão, os legumes cheguem no prato do povo, não é mais mostarda, maionese vegana na prateleira, não, a disputa já não começa daí. Eu acho que o veganismo que não debate política e nem disputa de classe, como diria Paulo Freire, é jardinagem. Então, a gente está falando de alimentação segura e de qualidade para todo mundo. Ó, a Lília me corrigiu ali, falou que nem é veganismo, então nem é é, veganismo. é. E aí, dando seguimento às perguntas, sobre a reforma tributária, a Gabri fez uma pergunta que é a seguinte: uma vez aprovada a tributação, existe um prazo para que tudo se efetive de vez? Ó, vai demorar, tá, gente? Porque, bom, vai voltar para a Câmara, e depois, ano que vem, que a gente vai começar a discutir a lei complementar, que é o que vai definir o que vai ser sobretaxado, qual vai ser a alíquota, vai ter transição, inclusive a gente tem um risco aí em relação a álcool, é um problema sério, porque também é subtaxado historicamente, né? Eu brinco que é o patinho feio da saúde que não tem zero de regulação, né? Inclusive a gente diz no Brasil que cerveja não é álcool, né? Para efeito de legislação, né? O que é um absurdo. Mas vai demorar bastante, ou seja, essa conversa ainda vai demorar, acho que a gente ainda vai ter muito tempo aí para convencer. Foi o Lucas que trouxe mais cedo a história da reação das pessoas. Sim, a reação das pessoas é ruim, mas assim, a gente consegue melhorar a reação das pessoas em relação a esse tema, que não é nada palatável, quando, por exemplo, a gente consegue trazer, ok, se o dinheiro foi investido, né, sei lá, em programas sociais ou em alimentação escolar, né, ou em melhorar a qualidade da alimentação, ou em equipamentos sociais. No México, toda a campanha de tributação de refrigerante ela foi muito feita com a coisa de você fornecer água potável nas escolas, que lá nem isso tinha. Não tinha bebedouro nas escolas. As escolas tinham Coca-Cola e não Uau! tinham água para beber. Eu acho ótimo você ter citado, vou guardar uma pergunta para o México, porque o México é um caso muito forte, né, É. da disputa. Para finalizar, faltam só duas perguntas. Uma é do Alan Fernandes, grande Alan Fernandes, que está sempre comentando ali na Xepa, participando do aulão.
O boicote, você entende que o boicote, a partir da conscientização, poderia funcionar? O boicote aos produtos ultraprocessados? Ah, eu acho que tudo pode funcionar. Eu acho que cada um pode fazer aquilo que está a seu alcance, né? Eu acho que assim, cada um faz o que está no seu alcance, na sua consciência. Eu acho que tudo vai se somando, né? Às vezes eu falo muito assim, a gente precisa de uma coalização uma coalizão ampla para olhar para as questões estruturais. Quando eu falo isso, não significa que a gente não tem que continuar tendo pessoas olhando ali para o específico, para o tema específico, para o problema específico, né? Um está ali focado na escola, outro está focado na horta comunitária, o outro está focado em outro lugar. Eu acho que todas as iniciativas elas são válidas, elas vão se somando. Eu estou muito aí no âmbito aí de lei federal, mas não existe nenhuma conversa sobre lei federal se não tiver milhões de pessoas fazendo trabalho de base, né, do convencimento do vizinho no prédio que você mora, ou do bairro que você mora, enfim, né? Eu acho que todas as ações elas são válidas, elas podem se complementar, né? Eu acho que tem aí nesse sentido, só para voltar aí à pergunta, né, do boicote, sim, por que não, né? Por que não boicotar? Eu acho que o ultraprocessado é meio óbvio que a gente tem que evitar, né, gente? Ninguém está proibindo ninguém de fazer nada, tá? Nada eu acho que deve ser proibido, mas a gente tem que evitar, tem que, né, ter consciência, não pode colocar no mercado de qualquer jeito, né? A nossa questão é sempre essa, né? Não dá para colocar no mercado as coisas da forma que elas são colocadas hoje, né? Como se sem consequências. Não, e eu acho que entra até na próxima pergunta, que é isso, né, da rotulagem, que foi uma grande vitória que a gente tem. As lupas ali, eu vou ao supermercado, fico feliz quando eu vejo, porque eu sei que a luta que foi dos movimentos, das organizações, para conseguir aquilo ali. Mas tem muita coisa ainda para melhorar, né? A Nádia perguntou, colocando em comparação com a Argentina, ainda a gente tem muito ainda que avançar. Nesse caso aqui, a gente pode comemorar ou é só mais leve, uma leve satisfação das lutas que a gente tem para vir por conta das rotulagens? Não, eu acho que a gente precisa sempre comemorar, gente. Não é como a gente gostaria que fosse, não é perfeita, não é ideal, aí vem aquela ótima inimigo do bom, mas não significa que não tenha que ser comemorado, tá? Né? Para quem está ali na linha de frente há anos, né, tentando apresentar as melhores evidências, aí você vê que não foi com base nas evidências, foi tentar fazer uma mediação entre indústria, né, e saúde, então, aí você fica frustrado, fica frustrado. Por outro lado, é um avanço, é um avanço. Então, assim, de novo, é tudo um pouco, né? Você tem que comemorar, sim, as vitórias. Quer dizer, você não chega no último degrau de uma escada com um passo só, você tem que dar vários passos. E aí, o que é possível em determinado momento, você vai construindo, você vai melhorando. O caso do México. O México começou com essas políticas de alimentação e nutrição. O primeiro tema que eles trabalharam foram a tributação. Foram anos brigando por isso, conseguiram, etc., adotaram lá imposto de bebida açucarada, não sei o quê. Rotulagem, na primeira vez que eles tentaram, eles perderam feio, eles só conseguiram adotar rotulagem agora. E eles tiveram um modelo assim horrível, que era um modelo que era proposto pela indústria na primeira tentativa. Ou seja, a gente precisa, às vezes, fracassar muitas vezes para a coisa dar certo, e também faz parte do jogo, né? Tá tudo bem. E no caso da lupa, a lupa não é ruim, né? Ela podia ser maior, podia ser octógono, ter igual o resto da região, podia um monte de coisa, né? Podia ser o triângulo que a gente estava defendendo, mas ela não é ruim. Ela é melhor do que se fosse um dos modelos que a indústria queria que fosse, que era o semáforo, aquele, entendeu? Que aquele realmente é terrível. Mas a lupa está dentro do grupo de modelos que têm embasamento, né, de que são bons do ponto de vista da saúde, né, das evidências em saúde. Ótimo, eu também concordo isso. O perfeito ainda está por vir, mas enquanto ele não chega, tem muita luta para fazer, gente. Vibro toda vez que chego no mercado e está lá, É, excesso de açúcar. Falo, uau, lembro da galera que teve na linha de frente, porque eu acho que todos os resultados que a gente teve nas embalagens do Brasil, ou na democratização do acesso à alimentação segura e de qualidade, vieram pelos movimentos sociais, vieram pelas com certeza. organizações. O tezinho ali dos transgênicos, É.
no, em cada alimento foi uma luta. Então, acho que Foi. sou total dessa de bater palma para o que que tem e arregaçar as mangas para o que está por vir. E aí, minha irmã, eu acho E que. vamos participar aí, né? Tem o De Olho nos Rótulos, né? O IDEC que lidera toda essa área da rotulagem, né? Há muitos anos trabalhando nisso e agora está acompanhando, fazendo também análise, avaliação para a gente buscar aprimorar e aprimorando, né? Ótimo, super. O IDEC é um grande parceiro. Quando eles lançaram a pesquisa ultraprocessados, agrotóxicos nos ultraprocessados, Nossa, foi um esse choque, é fantástico esse trabalho. porque por mais que era óbvio, né, para muita gente, e, ao mesmo tempo não tinha uma comprovação científica de dados sobre isso. Então, o IDEC é um ótimo parceiro nisso. E para trazer uma coisa do México mesmo, assim, me interesso muito pela pauta, e acho que ele é um caso bacana também de falar da organização popular, né? As Uhum. alianças que tiveram, que eles possuem, tanto no debate que está a disputa da guerra, do milho transgênico contra os Estados Unidos agora, quanto a gente tem algumas referências, o diálogo com as organizações latino-americanas, a ACT e outros movimentos também realizam, né? Estão todos juntos numa única voz, né? Sim, Ótimo. é, é. Tem aliança também, né? Enfim, aí tem o Brasil historicamente tem muita coisa boa nessa área, né? Enfim, tem muito movimento social, muita organização boa, muita gente aí fazendo um trabalho maravilhoso, né? Olha aí, até Então, o MPA, o MST, né? Todos os movimentos sociais também, incrível, né? sim, e eu acho que você falou mais cedo, legal, eu gosto da Xepa por conta das coisas que a gente produz, mas eu acho que trazendo uma leitura assim, eu acho muito interessante esse movimento que está rolando nos últimos 3 anos, principalmente, né? Das mídias de alimentação ter ganhado mais espaço. Tem os nossos brother do Joio Trigo, tem a gente, tem a Juliana do Comida Saudável para Todos, tem o Comida Economia, então tem criado um núcleozinho que está fazendo a disputa mesmo. Eu acho isso muito bacana, é um ponto super positivo dos 3, 4 anos que a gente vivenciou recentemente aí, que ao invés de levar a gente mais para o buraco, nunca antes eu tinha percebido uma vontade da galera de entender sobre os ultraprocessados. Até agora, assim, 8 horas da noite, numa quinta-feira, ter 100 pessoas numa sala, É, significa demais para saber sobre isso. E, Paula, as perguntas acabaram. Eu tá. queria que você fizesse uma fala de contextualizando, resumido um pouco da sua fala, mas contextualizando a importância mesmo, chamando a galera para ação. Como contribuir com a CT, como participar localmente, se agir em rede, se conectar, na verdade, para a gente encaminhar para o fim. Eu vou dar uns informes ainda, mas, enfim, o espaço é seu, minha irmã. Tá. Não, agradeço mais uma vez aí o convite, Bianca, adorei, assim, né? Muito bacana o trabalho de vocês, super admiradora. É, bom, a gente tem as nossas campanhas, né, que a gente vai continuar incidindo na história da reforma tributária, a gente não tem feito outra coisa agora. Então, tem a Doce Veneno, que ainda não assinou, né, convidar para assinar, para convidar outras pessoas para assinar também. E também tem outras formas de participação, né? Também tem a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, que a gente também integra, né? Uma das organizações aí que começou todo o trabalho aí de construção da aliança. Tem muita organização fazendo muita coisa boa na área da alimentação, viu? Muita coisa boa. Eu acho que a gente pode fazer assim, não sei, né? Aí a gente está espalhado aí pelo Brasil, né? Não sei onde que as pessoas estão, mas sempre tem possibilidade de fazer coisa a nível local, né? Bom, a Suzana, que também está aqui, o Otávio, a Suzana tem um trabalho maravilhoso aí de mobilização, tem todo o histórico aí, né, do banquetaço, né, que quem estava envolvido foi também um movimento super lindo. Tem assim forma de participação local, tem os conselhos, né, que eu acho que é uma forma, se você está em outro espaço, está em outro município, se aproximar ou ver quem está próximo. Na aliança a gente tem, né, várias alianças estaduais, né, que as pessoas também podem também entrar no site, pedir para participar ou ver como é que acontecem as reuniões, se integrar essas reuniões, que eu acho que ali a aliança veio muito com essa
com essa vontade de avançar na agenda regulatória, que era uma parte da agenda da alimentação que não está tão coberta pelos movimentos sociais que estão lá mais na parte na produção do campo, né? Então, assim, vem meio com essa voz aí, como é que a ACT, né, a gente está aí mergulhado de cabeça na tributação, mas também em outros temas, e também outros temas de saúde, gente. Entra lá no site, né? Se cadastra para receber as novidades, porque é tanto assunto, né? Não é só alimentação, né? Alimentação é atividade física. Acho que tem todo esse campo aí de atividade a nível municipal, gente. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode explorar, né? Eu acho que fico aí também à disposição aí, Bianca, para conversar mais, sabe? Eu acho que tem tanta ação local legal de fazer. Eu acho que tendo essa pegada aí mais ativista, né? Mais guerrilha, eu tenho vários sonhos de consumo, assim, tipo de entrar no supermercado e sair rotulando tudo que ainda não está rotulado, né? Ali, sabe? De fazer umas ações de guerrilha, assim, de fazer campanha local para você, de fato, não ter mais, né, essas coisas na altura do olho da criança, no mercado. Tem muita coisa boa que dá para fazer, né? Eu acho enfim, a gente onde a gente está, e às vezes pode ser no nosso prédio, né, com o nosso vizinho, ou na nossa casa, ou no nosso quintal, na nossa, enfim, no nosso bairro, acho que sempre dá para fazer alguma coisa. Ou no nosso ambiente de trabalho. Hospital é outra área que eu acho que tem Nossa, tanta coisa para fazer, gente. A nossa, gente, o hospital. não é? É muito estranho você estar lá fazendo alguma coisa, tá acompanhando alguém e você come ultraprocessado. É uma Exatamente. matemática que não É, fecha, é uma conta é. que para mim é. E você falou coisas interessantíssimas nessa última fala, hein, Paula? Vamos, essa entrada no supermercado brilhou meu Ah, não olho. é legal isso? Ó, Ah, gente, há um tempo que eu falo isso, ninguém. Vamos lá, gente, vamos lá pegar uns adesivos e sair colando quando não tinha entrado em vigor ainda. Alguém filma, né? Fazer umas coisas assim, né? Para dar um é, buzz. um dos posts mais curtidos da Xepa foi especificamente isso. Uma galera, a gente assume, mandou as fotos, e aí tinha assim, esse produto é fruto do desmatamento da Amazônia. E a galera colocou nas prateleiras. Isso bombou de um tanto Ah, viu? que eu falei, uau, Eu vi. Aí o pessoal até brincou comigo na CT. Olha lá, Paulo, que você sempre quis fazer. Eu falo, né? Nunca deixaram fazer. O pessoal fica me travando no jurídico, não deixa, uma coisa. calma que 2024 a gente vem o bom de Xepa aí, Paula. Aí a Boa, gente vai colocar boa. em prática seus planos, pode deixar. Ó, eu vou junto, viu? Ó, eu acho que vou agradecer muito, muito, muito sua presença. Foi ótimo a abertura que a gente teve nesse aulão e a gente sempre teve com a CT. Um abraço para a Rosa querida, que fez a ponte entre nós duas para que isso rolasse. Fechando mesmo a aula agora, né? O conteúdo, eu vou abrir para alguns informes, que eu acho que vai ter muito. Isso fiquei animada depois que a Paula falou, que é o seguinte, gente. A gente tem 3 aulas ainda, 2 aulas pela frente do circuito de formação. A da semana que vem é um assunto não muito agradável, que é são os impactos da produção de alimento com as emergências climáticas. Quem vai dar esse aulão vai ser a maravilhosa Ana Félix, uma companheira venezuelana que está aqui no Brasil atuando nas organizações de agroecologia, então chique demais. A do dia 20 vai ser junto com a galera da UFRJ, com a Culinafro, que é para falar o mito da democracia, a culinária brasileira e o mito da democracia racial. E aí isso fecharia nosso circuito. Mas acho que toda aula eu venho recebendo como fazer parte da Xepa, quero colaborar. E aí que vem a cereja do bolo, que é o seguinte, cereja orgânica, não a de conserva. O terceiro aulão, depois de fechar o circuito de formação, a gente vai chamar uma apresentação da Xepa para além da arroba, que vai ser o quê? Vai mostrar o histórico da Xepa, o que que foi, o que que é a Xepa, né? Da onde ela veio e o que que ela faz para além do Instagram e apontando para 2024 a abertura de uma comunidade da Xepa Ativismo, onde a gente vai reunir os agricultores, os ativistas da alimentação, os entusiastas, as Paulas da vida e a galera toda para a gente pensar junto ações nos territórios e em rede de ativismo alimentar. É um spoiler, mas tudo está indicando que vai ser muito sucesso essa última apresentação do circuito.
fechando mesmo agora os informes. Esse aulão vai ser gravado, eu vou disponibilizar lá no nosso canal, no WhatsApp e também por e-mail, na segunda-feira, e é isso. Quem tiver dúvidas, sugestões, pode me chamar no PVT, eu estou à disposição a todo tempo. Luiz, é ótimo ver seu rosto aqui, ó, fixado, que você está sempre risonho, está muito animador, continua falando. Mas, novamente, vou agradecer a Paula. Paula, um abraço. A gente se Obrigada, encontra nas gente. trincheiras Adorei aí os aí. informes. Eu quero conhecer mais a Xepa. Ai, vamos marcar um encontro no Rio. Quando for no Rio, eu quero conhecer vocês, o restante da CT pessoalmente também. Boa. Obrigada, O, gente. Obrigada aí pela audiência, viu? Boa Obrigada, noite. gente. Hoje, como prometido, vai rolar uma musiquinha. Quem quiser ficar, pode ficar, porque vai ter som. E aí a gente vai se falando ali no nosso canal. Um abraço. Quinta-feira que vem é nós de novo aqui, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Até mais.